Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Atenção, hein? Fundo responsável por terreno do gasômetro acumula prejuízo bilionário e venda ao Flamengo pode ser a solução. PVC crava futuro de De La Cruz só pode ser Flamengo ou Europa. Palmeiras sai totalmente do negócio e ele confirmou uma informação que nós trouxemos desde julho, que a multa, na ocasião, não era 16 milhões de dólares, e sim 23 milhões de dólares agora, em janeiro, que vai cair para 16. Tudo isso e muito mais vamos tratar aqui no nosso canal Família da Nação. Peço a todos vocês, galera, dar essa moral, mete o dedo no like, inscrevam-se no nosso canal, porque você começa a acumular pontos. E isso, no nosso programa de fidelidade, é tudo o que você precisa. Porque é o único canal que dá prêmios para vocês assistirem o canal. Então, primeiro passo para poder começar a pontuar é você estar inscrito. Clica aqui embaixo, o botão vermelho, inscrito, inscreva-se. E aí você deixa o like, porque aí você já acumula uma quantidade boa de pontos. E depois, a cada minuto assistido, você vai ganhando pontos e depois vai na nossa loja virtual, à medida que o tempo for passando, assistindo outras lives e vídeos, você vai ganhando, vai acumulando e troca na nossa loja virtual por prêmios e também experiências. Eu vou botar a vinheta para rodar e enquanto a vinheta roda, você vai lá, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Galera, que loucura a repercussão que deu ontem aquela foto publicada pelo Gabigol, colocando ali o Zico, né, com uma taça Libertadores e com um semblante triste, e o Gabigol com um semblante alegre com 2 taças de Libertadores embaixo do braço. Bom, é complicado, né, cara? Acho que o Gabigol, ele perde um pouco o bom senso, né? Assim, não tinha necessidade nenhuma de publicar. Tudo bem que é uma imagem que já tornou-se pública, ela veio a público na época quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e muita gente divulgou e tal. Ali, assim, ninguém viu problema nenhum naquela ocasião. Não vi ninguém comparando. Ele tá ali o Gabigol tá acima do Zico. Não, ninguém falou nada. Mas o momento que o Gabigol atravessa, terrível, né? Um jogador expulso, mal fisicamente, totalmente, parece um ex-jogador de futebol com a idade que tem, 26 anos. E aí ele faz uma postagem como essa, num dia do aniversário do Flamengo, insensibilidade total, assim como ele foi insensível também fazendo uma festa de aniversário no momento que o Flamengo não estava bem. E aí causou ontem, cara, na live de ontem, foi uma loucura. Teve até discussão, o bicho pegou total. Alguns defendendo, outros criticando, outros dizendo que era palhaçada, porque estava criando-se um monstro com uma coisa pequena, enfim. Mas deu panos para manga essa foto e queria saber a tua opinião. O Gabigol errou ao publicar essa foto mostrando ele ser superior ao Zico? Lembrando que o Zico estava com a coroa e ele estava com uma coroa de espinho, né? Se eu não me engano. Enfim, cara, comenta aqui porque a sua opinião é importante. Gabigol, tá ficando louco querendo se comparar ao Zico? Ou não? Foi uma infelicidade do atacante rubro-negro que hoje veste a 10. Bom, a gente vai falar também aqui, eu queria debater sobre Nicolás de la Cruz, né? A gente vem trazendo as informações e apuramos que o Flamengo vai fazer nas próximas horas uma proposta oficial de 16 milhões de dólares pelo jogador, valor este que é o valor da multa a partir de janeiro, 16 milhões de dólares, e o Flamengo dividindo esse valor em 60% agora, o Flamengo pagando à vista 60%, que deve dar ali em torno de 9 milhões e meio ou 10 milhões de dólares à vista, e o Flamengo pagando em janeiro de 2025 os outros 20%, em janeiro de 2026 mais 20%, totalizando 3 parcelas, 60% do total, 20% em 2025, 20% em 2026. E o Flamengo chegando mais ou menos no que o River quer, né? River Plate pediu um total
o valor da multa, né, que em janeiro vai ser 16 milhões de dólares, e eles querem à vista. O Flamengo está ali dando 60% desse valor à vista. O Flamengo entende que com essa proposta pode conseguir sim a contratação do jogador. Enfim, para você, De La Cruz chega e não há discussão, porque ontem, cara, me surpreendeu na enquete que eu fiz na live, teve, se eu não me engano, 31% dizendo que é muito dinheiro para o De La Cruz, né? A maioria esmagadora coloca como um valor investido muito bem pago, mas me surpreendeu o valor, a quantidade de pessoas contrárias, né? 20% disseram que é muito dinheiro pelo De La Cruz, e se eu não me engano, 12%, totalizando 32% contra, né? Dizendo que com esse valor o Flamengo contrataria um outro jogador, porque é um jogador que se contunde muito, sofre muitas lesões. Eu queria que vocês comentassem, porque não tem jeito, cara. Aqui a opinião é de vocês, vocês fazem o nosso vídeo, a gente procura ler vocês e saber qual é a opinião de vocês aqui no nosso canal. Bom, essa informação, galera, ela é muito relevante. Ela é importante porque o fundo responsável pelo terreno do gasômetro acumula um prejuízo bilionário. E a venda ao Flamengo pode ser uma solução. E a gente vai relembrar vocês que esse terreno ele já apresenta problemas há muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, esse terreno ele foi vendido, entre aspas, ele foi negociado com a RJZ Cirela, que é uma construtora aqui no Rio de Janeiro, a maior que tem aqui na nossa região do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, existe um bairro aqui na Barra da Tijuca chamado Cidade Jardim, e eles são donos, eles construíram esse bairro, Cidade Jardim, aqui pertinho de onde eu moro. E a ideia era fazer daquela região um novo Cidade Jardim, né? Com prédios, já que eles poderiam construir prédios acima de 50 andares, poderia shopping centers, fazer uma revitalização total daquela região, um terreno que tem mais de 170 mil metros quadrados e, curiosamente, depois de estar praticamente tudo acertado, onde o presidente da RJZ Cirela disse que eles estavam com um estudo, né, ali para poder ver a questão de quanto tempo demoraria para poder descontaminar a área, enfim, mas já tinha um acordo pronto e já tinha até prazo para poder os especialistas começarem a traçar o tempo que demoraria para poder descontaminar aquela região. E aí, do nada, simplesmente desistiram do terreno. E aí já mostra que tem algum problema, né? E aí, cara, isso foi, sabe quando? 2014. Nós estamos entrando em 2024. Tem 10 anos que o fundo responsável, que a gente vai explicar para vocês aqui agora, esperava negociar esse terreno e o terreno está parado. E isso acumula um prejuízo bilionário. A gente vai dar créditos aqui ao Fabrício Kika, que foi quem trouxe essa informação em primeiríssima mão. O cara foi estudar, foi procurar saber, e ele trouxe a seguinte informação que nós vamos apresentar para vocês aqui agora. O espaço, ou seja, o terreno, pertence a um fundo de investimento e não a um fundo de pensão. Gente, não é a mesma coisa, tá? O fundo de investimento é um fundo de investimento do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador. Quer dizer, isso aí sai do nosso bolso. E eles, obviamente, por ser um fundo de investimento, eles visam lucro. E não é um fundo de pensão. E aí, detalhe, esse fundo de investimento, ele precisa vender esse terreno com urgência, segundo o Fabrício Kika disse. Por quê? Porque para diminuir um prejuízo da desvalorização desse patrimônio, o patrimônio líquido que despencou de 5 bilhões para 700 milhões ao longo desse período. Quer dizer, o patrimônio líquido desse fundo de investimento do FGTS, que era de 5 bilhões, caiu, despencou para 700 milhões. Quer dizer, eles precisam vender imediatamente esse terreno para cobrir esse rombo, esse prejuízo. Em tempo, o fundo tem como um dos cotistas o FGTS, conforme eu disse para vocês. Ou seja,
cada real perdido nesse tempo em que o terreno não é vendido significa um prejuízo ao Fundo Garantidor do Trabalhador Brasileiro. Quer dizer, o FGTS significa Fundo Garantidor do Trabalhador Brasileiro. Cada dia, cada mês que passa sem esse terreno ser vendido, eles têm um prejuízo incalculável. E é um terreno, meus amigos, que ninguém quer. Ninguém. As construtoras aqui no Rio de Janeiro têm todos os terrenos mapeados. E aquele terreno não se sabe o porquê. Não é mapeado e ninguém quer. Então, já que o Flamengo entende que é ali e que a descontaminação não vai ser problema, o Flamengo tem um grande poder de barganha agora para poder negociar. A Caixa está com a faca no pescoço, precisando negociar com urgência esse terreno. E aí o Flamengo aparecendo como o único interessado, o Flamengo pode, inclusive, apresentar uma proposta, segundo o próprio presidente da Caixa, como tendo a própria Caixa Econômica como parceiro. Vale destacar que a Caixa Econômica, por intermédio desse novo presidente, vai voltar a patrocinar clubes de futebol. E tem como grande objetivo patrocinar o próprio Flamengo. Então, meus amigos, podemos ter novidades com relação a essa negociação, a essa situação da Caixa Econômica podendo voltar a ser parceira, até mesmo como patrocinador master do Flamengo, e também na cessão do terreno do gasômetro para que o Flamengo possa construir o tão sonhado estádio do Mengão. Você acredita que esse estádio possa efetivamente sair? Você vê, por exemplo, duas opiniões divergentes. Eduardo Bandeira de Mello garante que ali é impossível a construção do estádio do Flamengo. Garantiu aqui na nossa live, né? Já o presidente Rodolfo Landim disse que ali é o local ideal e que não tem outra opção, é ali mesmo. Enfim, a gente fica aqui trazendo as informações para vocês, mas não sabe quem é que está correto, né? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Tamo junto, de noite tem live onde vamos debater esse e outros assuntos do nosso Flamengo. Um grande abraço, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.